É sempre interessante a gente analisar a experiência de outros países, né? Por exemplo, só para fechar o caso do BRICS, o exemplo russo é um presente para o Brasil, porque São Petersburgo foi capital da Rússia exatamente por 200 anos, como o Rio de Janeiro, né? E o Rio de Janeiro e São Petersburgo são cidades muito parecidas, né? Então, creio que o paradigma de uma cidade tão próxima ao que o Rio de Janeiro em relação ao Brasil, eu diria que o Rio é mais ainda do que São Petersburgo, porque Moscou carrega uma representatividade da Rússia que Brasília não tem, né? Brasília não é Moscou, né? Então, nesse sentido, o papel que o Rio de Janeiro preenche em termos de representatividade do Brasil é ainda maior do que São Petersburgo, que já tem o seu status de cidade federal assegurado na Constituição russa. E cabe lembrar também que na Alemanha, Bonn é uma cidade federal, né? A capital da porção ocidental durante o período da Guerra Fria. O arranjo feito quando se decidiu que Berlim seria a capital da Alemanha no pós-Guerra Fria, a Alemanha reunificada, era transformar Bonn justamente numa cidade federal, e hoje ela abriga 6 ministérios e é o assento secundário, por assim dizer, tanto do presidente quanto da primeira-ministra, né? Então, são exemplos que ajudam a gente a entender o que poderia ser feito do Rio, dado o papel que o Rio tem no Brasil e dado a função que o Rio exerceu por tanto tempo de capital. Agora, a gente tem outros exemplos no mundo emergente que são igualmente interessantes. Eu destacaria o modelo capitaneado pela Coreia do Sul, que é, sem dúvida nenhuma, um dos emergentes mais respeitáveis que tem. A Coreia do Sul virou um exemplo para o mundo inteiro. E a Coreia do Sul, em 2002, ela decidiu que ela iria transferir a capital de Seul para Sejong. E houve um debate político muito intenso. A Coreia do Sul é uma democracia, né? A cidade começou a ser construída, a cidade planejada começou a ser construída e, em paralelo, o debate correndo sobre a transferência da capital. A Corte Constitucional foi acionada, instada pela oposição, e a solução de compromisso acertada no caso sul-coreano é muito emblemática para o caso brasileiro. Porque o que aconteceu na Coreia do Sul? A cidade planejada, Sejong, ela virou uma segunda capital, ela virou uma capital administrativa, né? Ela cedia órgãos governamentais. Seul reteve o estatuto de cidade e capital nacional, né? E esse modelo foi replicado no mundo emergente. Outros países emergentes, como a Malásia, adotaram esse modelo. A gente tem Kuala Lumpur e Putrajaya. E a gente tem países que adotaram esse modelo e as cidades estão em construção. O Egito vai inaugurar sua segunda capital administrativa no ano que vem. E é outro país emergente, uma das maiores economias da África. A Indonésia decidiu em maio desse ano que vai construir também uma capital administrativa. E eu acho o exemplo da Coreia do Sul particularmente interessante, porque ele permite a gente mais bem focalizar o processo de transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília. Tem um discurso dominante de que o Rio de Janeiro era a capital, construiu-se Brasília, Brasília virou a capital e pronto, a gente está na situação que a gente se encontra hoje. Isso não é verdade, né? O governo Juscelino construiu Brasília, Brasília foi inaugurada em 1960, mas o Rio continuou a reter elementos de governo. O presidente despachava no Palácio Laranjeiras durante toda a década de 60, né? Então, o João Goulart ele recebe a carta dos militares pedir a renúncia dele no Palácio Laranjeiras. A esposa dele, até em depoimento depois, diz que ele saiu do Palácio Laranjeiras, na prática, depois. Em 64, as tropas marcharam para Brasília, marcharam para Guanabara. Em 68, a reunião ministerial do AI-5, a famosa e fatídica reunião que acabou de completar 50 anos, ela foi no Palácio Laranjeiras. Em 1969, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil foi sequestrado, mas ele foi sequestrado no Rio de Janeiro porque ele residia no Rio de Janeiro. Então, o Rio, por toda a década de 60, ele continua a capital do Brasil, porque havia resistência à mudança para Brasília. Então, a gente, da nossa forma, num país democrático, a gente instituiu o sistema de duas capitais, Brasília e Rio de Janeiro. Funcionava assim. Faz exatamente 50 anos que o Gilberto Gil cantou: o Rio de Janeiro continua lindo, o Rio continua sendo. E há 50 anos atrás ele poderia falar isso sobre o status de capital do Rio, que seria verdade, porque ele estaria a poucos quilômetros do presidente que está
que estava dando, por assim dizer, estava dando expediente ainda no Palácio Laranjeiras. Quando que o Rio deixa efetivamente de ser capital? O Rio de Janeiro deixa de ser capital a partir do final de 69 e começo de 70, justamente no governo Médici, que é o auge da ditadura no Brasil, no regime militar. Então é nesse momento que o Rio de Janeiro deixa de ser capital do Brasil. E aí a escolha que o Brasil ia caminhando para um sistema de duas capitais, como os outros emergentes, né, o Brasil alinhado aos outros emergentes de ter duas capitais, a gente não teve por uma decisão da ditadura militar que nunca passou pelo escrutínio militar. Essa é a verdade. E você analisar exemplos estrangeiros, você consegue chegar a elementos de proximidade para melhor reconstruir essa história.